Você vê, pessoal, que Kardec, ele não acredita, aliás, ele ouve o que o Espírito explica, falou daquela maneira. Ele falou do entendimento dele, mas Kardec apenas diz que aquelas explicações permitem alargar sobremaneira o campo das observações. Então Kardec, ele pegava tudo que era dito pelos Espíritos e depois ele fazia uma análise, uma pesquisa. Teria que ser explicado, teria que ser confirmado por grande número de espíritos de outros lugares para poder ele aceitar como verdade, como sendo uma teoria. Entendeu, pessoal? Aí vocês estão vendo aí a falta de seriedade com que foi utilizado a doutrina aqui no Brasil, né? O Emmanuel que se comunicava pelo Chico Xavier, a ligação dele com a igreja, ele antes ele foi padre jesuíta e tal, aquela história toda ali. Ele veio pregar, ele veio trazer um modo de pensar próprio dele, tá entendendo? Assim, uma espécie de ideias pessoais que não tem nada a ver com o espiritismo verdadeiro, né? Quando ele traz aquelas explicações da maneira dele, de outras obras, aquele livro Consolador, né? Quando ele traz várias maneiras de explicar certas coisas que ali não passa de opinião pessoal dele, pessoal. É preciso a gente analisar com frieza isso daí. Só você tendo um pensamento assim muito focado na parte científica, nas pesquisas, né? Na parte da lógica, do bom senso, em cima dos conhecimentos que você adquire na obra de Kardec, é que você pode chegar a essa conclusão, pessoal. Entende? Não só ele, como vários espíritos que se comunicaram, né? Através daquela psicografia do Chico. Entendeu? Eu sempre tive assim eu comecei a minha vida de leitor espírita. Eu li muitos livros psicografados pelo Emmanuel, né? Eu sempre achei um negócio assim. Eu sei que cada espírito tem sua individualidade, né? Cada um é do jeito que é, né? Tem suas características. Mas assim, eu sempre achei o Emmanuel. O primeiro livro que eu li dele foi o Há 2000 Anos, né? Um espírito muito orgulhoso. E uma coisa que me chamou a atenção logo nele foi o seguinte: pelas atitudes dele, ele desencadeou coisas terríveis para muita gente. Então eu sempre achei muito assim, apesar de que o tempo também é uma coisa meio relativa, né? Dentro da minha ignorância, eu sempre achei assim, um intervalo de 2000 anos para um espírito como ele se mostrava na época de Jesus, ser um intervalo muito pequeno para ele ser um espírito tão elevado no século XX. Isso. Entendeu? E assim, a própria maneira como ele tratava o tutelado dele, né, o Chico, eu sempre achei assim, uma coisa tão ríspida, sabe? Assim, às vezes até meio ignorante de tratar, que era uma coisa que sempre me fazia pensar em relação ao comportamento de um espírito superior. Da segunda ordem, isso. Né? Eu achei assim, mas pronto, em termos de comparativo, eu sempre achei o Chico, eu ficava pensando, rapaz, parece assim, a impressão que me dá é que o encarnado, na questão aí do Chico com o Emmanuel, o encarnado parece até que é mais evoluído do que o desencarnado. Assim como uma impressão que sempre me deu foi do Divaldo com a Joana de Ângeles, foi que o encarnado, o Divaldo, eu nunca achei ele assim eu achava ele vaidoso. Isso. Eu achava ele orgulhoso, sabe? Muito. E achava a Joana de Ângeles mais um espírito bem mais superior, isso. Sabe? Isso. Né? Tanto que eu às vezes até ficava pensando, daria mais certo o Emmanuel ser mentor do Divaldo e a Joana de Ângeles do Chico. Isso. Né? Já pensei a mesma coisa, Beto. Uma análise muito boa, Beto. O próprio Chico disse que o Emmanuel precisava ainda encarnar, né? Porque ele não tem ele não tem evolução ainda de ser
espírito da segunda ordem. Aí, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, será que ele é o anjo guardião do Chico, ou é apenas um espírito amigo ligado a ele por outras encarnações e que foi designado para ajudar ele no que ele podia? Ele, né? ele não é o anjo da guarda de Chico de forma alguma. Ele Pois apenas trabalhava nessa parte da mediunidade com o Chico, né? Só isso. Eu vejo pelo lado, viu, grupo e João, pelo lado da propagação também, da acessibilidade, sabe, João? Eu vejo por esse lado, a espiritualidade permitiu para que a doutrina fosse mais acessível, né? Evidentemente é um risco você ter acesso à doutrina, como muita gente tem acesso aos princípios da doutrina espírita através de romances espíritas, né? Através de livros trazidos por outros escritores. Isso é um risco. O ideal é que a pessoa tivesse acesso e lesse quantos quisesse depois de ter as obras fundamentais, assim, bem, né? Mas eu vejo mais por esse lado. O Chico teve essa missão de propagar, de difundir, de popularizar. Eu vejo por esse lado. O pior, Galvão, é que todos nós, no nosso início, a gente começa a ler pelos romances, né? Sendo que eu não fui tanto. Eu li romance, mas eu comecei pelas obras fundamentais. Os primeiros livros que eu li foram as obras fundamentais, os primeiros. Depois foi que me trouxeram vários romances. Mas há uma importância. Por exemplo, o primeiro livro que eu recebi espírita é um livro chamado A Vida nos Mundos Invisíveis, de um inglês. E eu ganhei de presente. E esse livro fala do mundo regenerador. Como é o mundo regenerador? Pronto. É um livro especificamente que fala do mundo regenerador. E para mim foi o estopim da curiosidade de eu ir para a doutrina espírita. Entendeu? Então eu acho que o livro, qualquer que seja ele, né, ele tem essa função de deixar uma pulga atrás da orelha. Ó, tem alguma coisa aqui e tal. Então eu acho que todo mundo teve esse início. E depois você vai beber na fonte oficial. Galvão, não perca tempo não. Baixe o Kardecpédia para você. Não, eu tô aqui, João. Você mandou, eu tô aqui, vou baixar. É muito bom, viu? Beto, quem é que vai fazer a nossa prece, Beto? Hoje é dia do seu Silva. Ah, é? Show! O Beto tá igual o Emmanuel. só designando, faz isso. Não, quem me designou foi o João. Ele aí, o Emmanuel é ele. Sou eu não. Eu não pedi essa tarefa, ele me designou. Tome, Beto, tome. Viu? Olha aí, ó. E a Norma também não pode falar, não, que ela encrenca muito comigo. Viu? Esse aí é o obsessor do Emmanuel Norma. Vai pra lá. Tá Essa foi boa.